Oi, meus queridos amigos. Hoje eu gostaria de dar início a uma das leituras mais importantes deste canal. Desta vez, eu estou falando de uma obra contemporânea, que é algo que eu não costumo ler aqui para o canal, você sabe muito bem. Para quem já me acompanha há bastante tempo, sabe que eu costumo ler livros clássicos, que eu costumo dar muito mais ênfase aos clássicos, especialmente da literatura nacional. Só que desta vez eu quis abrir uma grande exceção, porque estou aqui diante de um livro bastante renomado. Só para vocês terem uma noção do que estou dizendo, foram mais de 350 mil exemplares dele vendidos, tá ok? Estou falando do livro Holocausto Brasileiro, publicado pela jornalista Daniela Arbex. Essa jornalista, ela é mineira, assim como eu, moradora da cidade de Juiz de Fora, ela de Juiz de Fora, eu de Belo Horizonte, e é uma pessoa que me enche de orgulho, porque ela decidiu historiografar um dos casos mais horripilantes e ao mesmo tempo mais vexatórios da história nacional, que é o caso envolvendo o antigo Hospital Colônia de Barbacena. Este hospital foi palco de um dos maiores genocídios do Brasil. Foram mais de 60 mil mortes que ocorreram ali. E essa jornalista, bastante corajosa, bastante determinada, decidiu fazer este trabalho aí, que é um presente para todos nós, é ou não é verdade? Inclusive, tem um documentário homônimo na Netflix. Vocês podem procurar Holocausto Brasileiro, que vocês vão encontrar um documentário produzido em 2016, se eu não estiver enganado, e que tem a participação, obviamente, desta autora aqui, desta grande produção literária. Pessoal, eu vou analisar tudo aqui com vocês, capa contra capa, né, as famosas orelhas do livro, né, falando aqui mais ou menos de um resumo do que vai se tratar a obra, também sobre a autora, sobre a jornalista, tá ok? Eu vou tentar analisar aqui tudo com vocês antes de dar início à leitura dela, tá? Já de cara, a gente percebe algo que, assim, pesa no nosso coração, né? A gente vê aqui diversos rostos de pessoas parecem sem vida mesmo, né? Sem esperança, tá? Se a gente abrir o livro por completo, a gente vai ter uma maior dimensão do que possivelmente irá se tratar a obra, tá ok? E o mais tocante mesmo é saber que aconteceu no nosso país, tá? Para mim é muito mais tocante porque aconteceu num lugar muito próximo da minha cidade, né? Eu sou de Belo Horizonte, o caso aconteceu em Barbacena, eu acho que é muito próximo, né? Barbacena deve se encontrar o quê? 170 quilômetros daqui, tem 2 horas e pouco de viagem, tá? Foi palco de uma das maiores tragédias, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, tá? O fato é que a gente não encontrava uma produção muito extensa a respeito disso. Nem a própria mídia falava com muita ênfase sobre esse caso, tá? Então, assim, a Daniela Arbex é uma pessoa que realmente me enche de orgulho, porque ela decidiu fazer algo que muita gente, assim, parecia que fechava os próprios olhos diante de algo que era bastante grandioso, que tinha, sim, muita história, tá ok? Realmente é um presente para todos nós que ela fez. Mas muito bem. Então a gente vê aqui a cara, né, os rostos, né, dos antigos pacientes, dos pacientes do antigo Hospital Colônia de Barbacena, né, uma imagem bem impactante, tá? Vamos analisar aqui qual é a editora. A editora é Intrínseca, tá? Eu nunca tinha ouvido falar dessa editora, não, tá? Vamos ver o que está aqui na contracapa. Aí parece que tem uns relatos... Ah, não. Aqui são alguns trechos, não é isso? Retirados de alguns jornais do Brasil. Vamos ver. O Holocausto Brasileiro é um livro-reportagem fundamental para a memória do país. Ah, sim. Entendi. Isso aqui foi publicado pelo Diário do Nordeste. Vamos ver o que o Estado de Minas falou. Toda essa história de horror, cujas feridas não cicatrizaram, o Estado jamais veio a público pedir desculpas aos sobreviventes e às suas famílias. É contada de forma emocionante. Estado de Minas que decidiu publicar isso daí. Vamos ver o que o jornal O Globo falou. Investigada no livro da jornalista Daniela Arbex, a barbárie no Colônia de Barbacena traz à tona velhas e novas questões sobre o tratamento dado aos pacientes psiquiátricos no país.
Le Monde Diplomatique Brasil. Embora o foco principal sejam as vítimas do horror de décadas de maus tratos a quem dá a voz, a obra faz um estudo completo do hospital, de seus funcionários, algozes, cúmplices e do modus operandi do genocídio, além de um rigoroso trabalho de investigação jornalística. Muito bom, muito bom. Vamos ver aqui o que está escrito na primeira orelha, popularmente conhecido como orelha aqui do livro, tá? Fundado em 1903, o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais, conhecido apenas por Colônia, recebia diariamente centenas de pessoas para serem internadas. A maioria delas, no entanto, não tinham diagnóstico de doença mental, eram homens e mulheres que haviam se tornado incômodos para a gente com mais poder, homossexuais, prostitutas, epiléticos, mães solteiras, meninas problemáticas, mulheres engravidadas pelos patrões, moças que haviam perdido a virgindade antes do casamento, mendigos, melancólicos ou simplesmente tímidos. Boa parte desses pacientes foi internada à força e um número estarrecedor de pessoas foi submetido a condições desumanas com o consentimento do Estado, médicos, funcionários e sociedade. Esses homens, mulheres e até crianças chegaram a comer ratos, beber esgoto ou urina e dormir sobre feno. Nas noites geladas da Serra da Mantiqueira, eram jogados ao relento, praticamente nus. Morreram de fome, frio, doenças e todo tipo de maus tratos. Mortes lucrativas, uma vez que entre 1969 e 1980, 1.853 corpos de pacientes do manicômio foram vendidos para 17 faculdades de medicina do país, sem que ninguém questionasse. Apesar das denúncias feitas a partir da década de 1960, mais de 60 mil internos morreram e um número incontável de vidas foi marcado de forma irreversível. Daniela Arbex localizou sobreviventes e entrevistou os ex-funcionários para resgatar de maneira detalhada e emocionante as histórias de quem viveu de perto o horror perpetrado por uma instituição com um propósito de limpeza social comparável aos regimes mais abomináveis do século XX. O Holocausto Brasileiro é o relato essencial sobre um capítulo obscuro da história brasileira, o que fez dele um marco do jornalismo investigativo do país. Pois bem, agora vamos ver aqui a respeito da autora, jornalista Daniela Arbex. Daniela Arbex, nascida em Minas Gerais, é autora premiada de 6 livros, todos publicados pela Intrínseca. Sua obra de estreia, O Holocausto Brasileiro, de 2013, essa que está aqui em minhas mãos, foi reconhecida como melhor livro-reportagem de 2013 pela Associação Paulista de Críticos de Arte e ficou em segundo lugar na categoria Melhor Livro-Reportagem do Prêmio Jabuti, de 2014. Além disso, foi adaptada para documentário pela HBO, disponível na Netflix, e inspirou a série de ficção Colônia, exibida pela Globoplay, pessoal. Eu tô meio enferrujado. Cova 312, de 2015, seu segundo livro, venceu o Jabuti de melhor livro-reportagem de 2016 e Todo Dia, a Mesma Noite, de 2018, que narra a história não contada da tragédia de 2013 na Boate Kiss, ganhou adaptação pela Netflix. Os Dois Mundos de Isabel, 2020, primeira biografia escrita por Arbex, foi lançada no mesmo ano em que a autora recebeu o prêmio de melhor repórter investigativo do Brasil pelo troféu Mulher Imprensa. Em Arrastados, 2022, vencedor do prêmio Vladimir Herzog, 2023, a autora narra em detalhes os bastidores, as causas e os desdobramentos do rompimento da barragem de Brumadinho, ocorrido em 2019. E em Longe do Ninho, 2024, ela investiga o incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, que vitimou 10 garotos em 2019. Daniela Arbex conquistou ainda outros 20 prêmios nacionais e internacionais, entre eles 3 prêmios, ESSO e o americano Knight International Journalism Award. Foi repórter especial do jornal Tribuna de Minas por 23 anos e atualmente dedica-se à literatura. Olha, eu não sabia disso, tá? Inclusive, eu vou fazer questão de anotar isso daqui, porque eu não sei se eu já falei com vocês, mas eu tenho aqui comigo um caderno onde eu anoto todos os livros que eu quero ler na minha vida, tá? E eu não sabia que a Daniela havia produzido esses outros livros. Eu vou até marcar aqui, depois eu vou anotá-los, porque eu pretendo trazer a leitura deles para vocês também. Vamos lá. Holocausto Brasileiro, Daniela Arbex, produzido pela editora Intrínseca. Este livro é dedicado a milhares de homens, mulheres e crianças que perderam a vida num campo de concentração chamado Colônia. Ao meu marido Marco por tornar os meus sonhos possíveis. Ao meu filho Diego, a melhor parte de mim. Agradecimentos à minha mãe Sônia e meu padrasto Francisco, fortalezas em meu caminho. Ao meu pai, José Arbex, meu adorável fã número 1.
A Isabel Salomão de Campos, por me ensinar que o bem e o amor ao próximo são passaportes para a verdadeira felicidade. Ao jornalista Lúcio Vaz, por sua generosidade. Ao fotógrafo Roberto Fulgêncio, por quase 2 décadas de parceria profissional. Ao Juraci Neves, diretor-presidente da Tribuna de Minas, por ser um dos primeiros a me incentivar a escrever e por ter me dado a oportunidade de publicar no jornal esta e outras grandes histórias. Aos jornalistas Marise Baesso, Lilian Passi e Paulo César Magela, pela amizade, pelo apoio e pela compreensão. À Fundação Municipal de Cultura de Barbacena, Fundac, pela sessão das fotos de Luiz Alfredo, ao médico Ronaldo Simões e ao fotógrafo Luiz Alfredo por terem confiado a mim as suas memórias, especialmente a Denise Gonçalves por seu incomparável talento e dedicação a este projeto. Vamos pular o sumário e já de cara nós temos aqui a imagem, uma imagem bastante forte, olha só. Um paciente aí, parece que é paciente de Barbacena, né, tendo o seu cabelo raspado por um dos antigos profissionais do hospital. É isso? Vamos lá. Prefácio: Os loucos somos nós. O repórter luta contra o esquecimento, transforma em palavra o que era silêncio. Faz memória. Neste livro, Daniela Arbex devolve nome, história e identidade àqueles que até então eram registrados como ignorados de tal. Era um não ser. Pela narrativa, eles retornam como Maria de Jesus, internada porque se sentia triste. Antônio da Silva, porque era epilético. Ou ainda é Antônio Gomes da Silva, sem diagnóstico, que ficou 21 dos 34 anos de internação mudo, porque ninguém se lembrou de perguntar se ele falava. São sobreviventes de um holocausto que atravessou a maior parte do século XX vivido no Colônia, como é chamado o maior hospício do Brasil, na cidade mineira de Barbacena. Como pessoas, não mais como corpos sem palavras, eles que foram chamados de doidos denunciam a loucura dos normais. As palavras sofrem com a banalização. Quando abusadas pelo nosso despudor, são roubadas de sentido. Holocausto é uma palavra assim. Em geral, soa como exagero quando aplicada a algo além do assassinato em massa dos judeus pelos nazistas da Segunda Guerra. Neste livro, porém, seu uso é preciso, terrivelmente preciso. Pelo menos 60 mil pessoas morreram entre os muros do Colônia. Tinham sido a maioria enfiadas nos vagões de um trem, internadas à força. Quando elas chegaram à Colônia, suas cabeças foram raspadas e as roupas arrancadas. Perderam um nome, foram rebatizadas pelos funcionários, começaram e terminaram ali. Cerca de 70% não tinham diagnóstico de doença mental. Eram epiléticos, alcoolistas, homossexuais, prostitutas, gente que se rebelava, gente que se tornara incômoda por alguém por mais poder. Incômoda para alguém com mais poder. Eram meninas grávidas violentadas por seus patrões, eram esposas confinadas para que o marido pudesse morar com a amante, eram filhas de fazendeiros as quais perderam a virgindade antes do casamento. Eram homens e mulheres que haviam extraviado seus documentos. Alguns eram apenas tímidos, pelo menos 33 eram crianças. Homens, mulheres e crianças às vezes comiam ratos, bebiam esgoto ou urina, dormiam sobre capim, eram espancados e violados. Nas noites geladas da Serra da Mantiqueira, eram atirados ao relento, nus ou cobertos apenas por trapos. Instintivamente faziam um círculo compacto, alternando os que ficavam do lado de fora e no de dentro, na tentativa de sobreviver. Alguns não alcançavam as manhãs. Os pacientes do Colônia morriam de frio, de fome, de doença. Morriam também de choque. Em alguns dias, os eletrochoques eram tantos e tão fortes que a sobrecarga derrubava a rede do município. Nos períodos de maior lotação, 16 pessoas morriam a cada dia. Morriam de tudo, e também de invisibilidade. Ao morrer, davam lucro. Entre 1969 e 1980, 1.853 corpos de pacientes do manicômio foram vendidos para 17 faculdades de medicina do país, sem que ninguém questionasse. Quando houve excesso de cadáveres e o mercado encolheu, os corpos foram decompostos em ácido no pátio do Colônia, na frente dos pacientes, para que as ossadas pudessem ser comercializadas. Nada se perdia, exceto a vida. Pelo menos 30 bebês foram roubados das suas mães. As pacientes conseguiam proteger a sua gravidez passando fezes sobre a barriga para não serem tocadas. Mas, logo depois do parto, os bebês eram tirados de seus braços e doados. Este foi o destino de Débora Aparecida Soares, nascida em 23 de agosto de 1984. 10 dias depois, foi adotada por uma funcionária do hospício. A cada aniversário, sua mãe Sueli Aparecida Rezende, epilética, perguntava a médicos e funcionários pela menina e repetia: uma mãe nunca se esquece da filha. Só muito mais tarde, depois de adulta, Débora descobriria sua origem. Ao empreender uma jornada em busca da mãe, alcançou a insanidade da engrenagem que destruiu as suas vidas. Esta é a história que Daniela Arbex desvela, documenta e transforma em memória neste livro-reportagem fundamental. Ao expor a anatomia do sistema, a repórter ilumina o genocídio cometido sistematicamente pelo Estado brasileiro, com a conivência de médicos, de funcionários e também da sociedade. É preciso perceber que nenhuma violação dos direitos humanos mais básicos se sustenta por tanto tempo sem a nossa omissão, menos ainda uma bárbara como esta. Em 1979, o psiquiatra italiano Franco Basaglia, pioneiro da luta pelo fim dos manicômios, esteve no Brasil e conheceu o Colônia. Em seguida, chamou uma coletiva de imprensa na qual afirmou:
Estive hoje num campo de concentração nazista. Em lugar nenhum do mundo presenciei uma tragédia como esta. Quando começou a apurar a série de reportagens que marcaria o nascimento deste livro, Daniela descobriu-se diante de um impasse. O seu filho, Diego, tinha apenas 4 meses de vida. Ela tinha acabado de virar mãe, ainda amamentava e colocava-se por vontade própria no parapeito do horror. A repórter sabia que mergulharia no inferno, e de novo aqui o inferno não é uma hipérbole. Sabia também que no inferno não há fim de expediente. Um repórter, quando faz bem o seu trabalho, é assinalado pelo que vive. A dor só vira palavra escrita depois de respirar dentro de cada um, como pesadelo. Como repórter experiente que, pela qualidade de suas matérias, ganhou os principais prêmios nacionais e internacionais de jornalismo, Daniela sabia o que se estendia diante dela, e mesmo assim fez a sua escolha. E o filho, Diego, se orgulharia dela. Depois da série de reportagem publicada na Tribuna de Minas, de Juiz de Fora, Daniela seguiu investigando. Viajava 95 quilômetros até Barbacena todas as manhãs e voltava à tarde já exausta pelo que viu e ouviu para iniciar a rotina no jornal. Entrevistou mais de 100 pessoas, parte delas nunca tinha contado a sua história. Além de sobreviventes do Holocausto, Daniela escutou o testemunho de funcionários e de médicos. Um deles, Ronaldo Simões Coelho, ligou para ela meses atrás. O meu tempo de validade está acabando. Não quero morrer sem ler o seu livro. No final dos anos 70, o psiquiatra havia denunciado Colônia e reivindicado a sua extinção. O que acontece no Colônia é a desumanidade, a crueldade planejada. No hospício, tira-se o caráter humano de uma pessoa e ela deixa de ser gente. É permitido andar nu e comer bosta, mas é proibido o protesto qualquer que seja a sua forma. Perdeu o emprego. Umas poucas vezes, os esqueletos do Colônia subiram à superfície. Passada a comoção pública, voltavam ao fundo empurrados pelas pedras de sempre. Em 1961, a rotina do hospício foi contada na revista O Cruzeiro, pelo fotógrafo Luiz Alfredo e pelo repórter José Franco. O título da matéria era A Sucursal do Inferno. Em 1979, o repórter Irã Firmino e a fotógrafa Jane Faria publicaram a reportagem Os Porões da Loucura no Estado de Minas. O documentário Em Nome da Razão, de Elvésio Raton, filmado em 1979, tornou-se um símbolo da luta antimanicomial. No início dos anos 60, ao voltar para a redação de O Cruzeiro, depois de conhecer o Colônia, o fotógrafo Luiz Alfredo desabafou com o chefe. Aquilo não é um acidente, mas um assassinato em massa. Apesar da denúncia estampada na revista de maior sucesso da época, a realidade só começaria a mudar lentamente 2 décadas mais tarde, a partir dos anos 80, quando a reforma psiquiátrica ganhou força. Hoje restam menos de 200 sobreviventes. Parte deles morrerá internada, parte tenta inventar um cotidiano em residências terapêuticas com os farrapos de delicadeza que lhes sobram. Como Sônia Maria da Costa, que às vezes coloca 2 vestidos porque passou a vida nua. Neste livro, Daniela Arbeck salvou do esquecimento um capítulo da história do Brasil. Agora é preciso lembrar, porque a história não pode ser esquecida, porque o Holocausto ainda não acabou. Eliane Brum, São Paulo, 5 de fevereiro de 2013. O pavilhão Afonso Pena. O antigo arraial da Igreja Nova de Nossa Senhora da Piedade da borda do campo amanheceu especialmente frio naquela segunda-feira de 1975. Uma espiada pela janela azul de madeira indicava que a neblina típica dos meses de julho tomavam conta da rua Demétrio Ribeiro, no bairro Santo Antônio. Lá dentro da casa rosa de 8 cômodos, Marlene Laureano se preparava para sair. Filha de mãe italiana e pai descendente de índios, a moça de 20 anos estava apreensiva. Antes das 5 horas da manhã, ela deixou o quarto e seguiu em direção à cozinha, onde a mãe esquentava leite no fogão a lenha. Vestida com calça de linho roxo e blusa rosa de algodão, roupa que só usava em ocasiões especiais, tomou um rápido café, despedindo-se em seguida. Já na rua, o ar gelado cortava o rosto da jovem. Fazia uns 8 graus, mas a sensação era de temperatura negativa. O clima de temperaturas baixas para os padrões brasileiros ainda é uma das características de Barbacena, cidade encravada na Serra da Mantiqueira, o maciço rochoso de Minas Gerais. O barulho que o sapato de solado de aço fazia ao tocar as ruas de pedra confirmava que Marlene tinha pressa. 30 minutos de caminhada e lá estava ela de frente ao pontilhão que separava aquele lugar do resto da vila. Cruzou a estação ferroviária vencendo o portão de ferro, pessoal. Depois, dali em diante, passou a andar pelo chão de terra batida em parte da área de mais de 8 milhões de metros quadrados. Apesar do tamanho, o complexo não podia ser visto lá de fora por causa da muralha que cercava todo o terreno. Lá dentro, a dimensão daquele espaço asperamente cinza, tomado por prédios com janelas amplas, porém gradeadas, impressionava. Marlene ainda pôde perceber, no pátio, alguns bancos cimentados. Ao final do trajeto, ela parou em frente ao Afonso Pena, um dos 7 pavilhões do departamento B, com cerca de 1.500 metros quadrados. Fechada por fora,
a porta de madeira que dava acesso aos dormitórios começava a ser aberta. Um cheiro insuportável alcançou as suas narinas. Acostumada com o perfume das rosas do escritório da Brasil Flowers, onde passou por sua única experiência profissional até aquele momento, Marlene foi surpreendida pelo odor fétido vindo do interior do prédio. Nem tinha se refeito de tamanho mal-estar quando avistou montes de capim espalhados pelo chão. Junto ao mato havia seres humanos esquálidos. 280 homens, a maioria nu, rastejavam pelo assoalho branco com tosetos pretos em meio à imundície do esgoto aberto que cruzava todo o pavilhão. Marlene sentiu vontade de vomitar. Não encontrava sentido em tudo aquilo. Queria gritar, mas a voz desapareceu da garganta. Guiada por um funcionário, viu-se obrigada a entrar. Tentou evitar pisar naqueles seres desfigurados, mas eram tantos que não havia como desviar. Só teve tempo de pensar que o mundo havia acabado e não tinha sido avisada. Ainda com os pensamentos descoordenados, avistou num canto da ala um cadáver misturado entre os vivos. Observou quando 2 homens de jaleco branco embrulharam um morto num lençol, o 16º naquele dia, embora muitos outros agonizassem. Na tentativa de se aquecerem durante a noite, os pacientes dormiam empilhados, sendo comum que os de baixo fossem encontrados mortos, como naquele dia 7. Aí tem aqui uma carteira de trabalho de Marlene Laureano e a sua folha de contratação. Vejam só. Contratada como atendente psiquiátrica, Marlene recebeu sua tarefa. Ficaria responsável pelo recolhimento diário do capim que deveria ser colocado para secar até que os guardas, nome dado aos servidores masculinos contratados pela Fundação Educacional de Assistência Psiquiátrica, FEAP, pudessem colocar a forragem vegetal de volta no pavilhão ao final do dia. Meu Deus, eu não vou dar conta. Essas pessoas vão morrer, murmurava Marlene ao iniciar a tarefa de recolher o capim. Em choque, cumpriu a rotina, embora sua mente estivesse no lugar modesto em que vivia, mas com cama limpa e quente para dormir. Pensou em desistir, porém não queria decepcionar os pais. Com ensino médio concluído no Colégio Tiradentes, a 5ª filha de uma família de 8 irmãos tinha passado em 10º lugar em concurso do estado, um feito para os laureanos. A pergunta da mãe ecoava em sua cabeça. Filha, é isso que você quer? Apesar de sentir medo do desconhecido, Marlene tinha certeza de que não seguiria os passos maternos. Durante 32 anos, Regina trabalhou na Ferreira Guimarães. Saía de casa ainda de madrugada e caminhava quase 2 horas para chegar ao serviço. A jornada exaustiva só terminava no final da tarde, quando a sirene da fábrica de tecidos anunciava que era a hora de calar as máquinas. A lembrança dos sacrifícios enfrentados pela tecelã fez a filha esperar com ansiedade pelo primeiro dia do novo trabalho. O barulho da água caindo dentro do balde a despertou. Marlene iniciava agora a lavagem de toda a ala na tentativa de desinfetar o chão impregnado pelo cheiro de fezes e urina não só humanas, mas também dos ratos que dividiam o espaço com os pacientes do Colônia, considerado o maior hospício do Brasil. Ao esfregar a vassoura contra o piso, a jovem viu o emprego dos sonhos transformar-se em pesadelo. Começar a trabalhar num campo de concentração travestido de hospital. Apesar de estar tomada pela indignação, sentiu-se impotente diante da instituição tradicional que mantinha, com o apoio da Igreja Católica, as portas abertas desde 1903. Desde o início do século XX, a falta de critério médico para as internações era rotina no lugar onde se padronizava tudo, inclusive diagnósticos. Maria de Jesus, brasileira de apenas 23 anos, teve o Colônia como destino em 1911, porque apresentava tristeza como sintoma. Assim como ela, a estimativa é que 70% dos atendidos não sofressem de doença mental. Apenas eram diferentes ou ameaçavam a ordem pública. Por isso, o Colônia tornou-se destino de desafetos, homossexuais, militantes políticos, mães solteiras, alcoolistas, mendigos, negros, pobres, pessoas sem documento e todos os tipos de indesejados, inclusive os chamados insanos. A teoria eugenista, que sustentava a ideia de limpeza social, fortalecia o hospital e justificava seus abusos, livrar a sociedade da escória, desfazendo-se dela, de preferência em um local que a vista não pudesse alcançar. Em 1930, com a superlotação da unidade, uma história de extermínio começou a ser desenhada. 30 anos depois, existiam 5.000 pacientes em lugar projetado inicialmente para 200 pessoas. A substituição de camas por capim foi então oficialmente sugerida pelo chefe do Departamento de Assistência Neuropsiquiátrica de Minas Gerais, José Consenso Filho, como alternativa para o excesso de gente. A intenção era clara: economizar espaço nos pavilhões para caberem mais e mais infelizes. O modelo do leito-chão deu tão certo que foi recomendado pelo poder público para outros hospitais mineiros em 1959. Somente em 1980, quando os primeiros ventos da reforma psiquiátrica no Brasil começaram a soprar por lá, é que os gemidos do desengano foram sendo substituídos por alguma esperança.
60 mil pessoas perderam a vida no Colônia. Aqui, pacientes bebem água do esgoto que corta os pavilhões. 60 mil pessoas perderam a vida no Colônia. As 5 décadas mais dramáticas do país fazem parte do período em que a loucura dos chamados normais dizimou pelo menos 2 gerações de inocentes em 18.250 dias de horror. Restam hoje menos de 200 sobreviventes dessa tragédia silenciosa. Boa parte deles está aqui, neste livro, e é pelo olhar das testemunhas, das vítimas e de alguns de seus algozes que a história do Holocausto brasileiro começa a ser contada. Estação Bias Fortes, onde chegavam os famosos trens de doido, termo criado pelo escritor Guimarães Rosa para referir-se ao caminho para a morte no Colônia. Está chegando mais um trem de doido, gritou um funcionário do hospital. A parada na estação Bias Fortes era a última da longa viagem de trem que cortava o interior do país. Quando a locomotiva desacelerava, já nos fundos do Hospital Colônia, os passageiros se agitavam. Acuados e famintos esperavam a ordem dos guardas para descer, seguindo em fila indiana na direção do desconhecido. Muitos nem sequer sabiam que cidade tinham desembarcado, ou mesmo motivo pelo qual tinham sido despachados para aquele lugar. Os deserdados sociais chegavam a Babacena de vários cantos do Brasil. Eles abarrotavam os vagões de carga de maneira idêntica aos judeus levados durante a Segunda Guerra Mundial para os campos de concentração nazistas de Auschwitz. A expressão trem de doido surgiu ali. Criada pelo escritor Guimarães Rosa, ela foi incorporada ao vocabulário dos mineiros para definir algo positivo, mas à época marcava o início de uma viagem sem volta ao inferno. O simbolismo da loucura nos contos de Guimarães Rosa indica que, assim como Marlene, um dos mais famosos escritores do país, conhecia a realidade do Colônia. O romancista e contista foi médico voluntário da Força Pública durante a Revolução Constitucionalista de 1932, ingressando um ano depois como oficial médico do 9º Batalhão de Infantaria em Babacena. No conto Soroco, pessoal, Sua Mãe e Sua Filha, no livro Primeiras Histórias, lançado em 1962, o autor resgata a situação dos trens que chegavam apinhados de gente à capital brasileira da loucura em busca de tratamento psiquiátrico. O escritor referia-se a Babacena, descrevendo por meio do personagem principal a angústia de um homem na despedida das únicas pessoas que tinham no mundo e que partiriam no trem da solidão coletiva. Soroco jamais voltaria a ver os seus afetos. As famílias dos pacientes do Colônia também não. Ao receberem um passaporte para o hospital, os passageiros tinham sua humanidade confiscada. Os recém-chegados à estação do Colônia eram levados para o setor de triagem. Lá, os novatos viam-se separados por sexo, idade e características físicas. Eram obrigados a entregar seus pertences, mesmo que dispusessem do mínimo, inclusive roupas e sapatos, um constrangimento que levava às lágrimas muitas mulheres que jamais haviam enfrentado a humilhação de ficar nuas em público. Todos passavam pelo banho coletivo, muitas vezes gelado. Os homens tinham ainda o cabelo raspado de maneira semelhante à dos prisioneiros de guerra. Após a sessão de desinfecção, o grupo recebeu o famoso azulão, uniforme azul de brim, tecido incapaz de blindar as baixíssimas temperaturas da cidade. Assim padronizado e violado em sua intimidade, seguia cada um para o seu setor. Os homens eram encaminhados para o departamento B e os que tinham condição de trabalhar iam para o pavilhão Milton Campos, onde, em razão dos pequenos dormitórios, ficavam amontoados, sendo obrigados a juntar as camas para que nem todos dormissem no chão. As mulheres andavam em silêncio na direção do departamento A, conhecido como assistência. Daquele momento em diante, elas deixavam de ser filhas, mães, esposas e irmãs. As que não podiam pagar pela internação, mais de 80% eram consideradas indigentes. Nessa condição, viam-se despidas do passado, às vezes até mesmo da própria identidade. Sem documentos, muitas pacientes do Colônia eram rebatizadas pelos funcionários. Perdiam o nome de nascimento, sua história original e a sua referência, como se tivessem aparecido no mundo sem alguém que as parisse. Campo de concentração dentro dos pavilhões. Essa aqui, inclusive, é a imagem que está na capa do livro, não é isso? Vejam só. Outros recebiam a alcunha ignorado de tal. Muitas ignoradas eram filhas de fazendeiros, as quais haviam perdido a virgindade ou adotavam um comportamento considerado inadequado para um Brasil à época dominado por coronéis e latifundiários. Esposas trocadas por amantes acabavam silenciadas pela internação na colônia. Havia também prostitutas, a maioria vinda de São João del Rei, enviadas para o pavilhão feminino Arthur Bernardes após cortarem com gilete os homens com quem haviam se deitado, mas que se recusavam a pagar pelo programa. Além do trem, muita gente era enviada para o hospital de ônibus ou em viatura policial. Várias requisições de internação eram assinadas
por delegados. Antes da construção do Colônia, muitos dos chamados loucos em Minas Gerais tinham como destino as cadeias públicas ou as santas casas de misericórdia, onde eram mantidos em anexos. Como a psiquiatria se constituiu no Brasil somente no início do século XIX, a assistência aos alienados ainda era algo incipiente no Brasil, que teve o seu primeiro hospício, o Pedro II, instituído por decreto em 1841. Por isso, apesar de ser um hospital, o Colônia era carente de médicos. Até o final da década de 1950, psiquiátricos e clínicos ainda eram uma raridade por lá. O hospital acabou tendo a sua finalidade deturpada desde os primeiros tempos. Já em 1914, há registro de queixas sobre as condições inadequadas de atendimento, apesar das constantes liberações de suplementos de créditos aprovados pela Assembleia Legislativa. Considerado pela história oficial como um presente de grego para Barbacena, já que o hospício foi construído na cidade como prêmio de consolação após perder a disputa com Belo Horizonte para ser a capital de Minas Gerais, o Colônia, pelo contrário, atendeu a interesses políticos, impulsionando ainda a economia local. Além de produtor de flores, o município consolidou a sua vocação para o comércio. Ganhou e muito fornecedores, além de moradores que viam no lugar a chance de um emprego bem remunerado, apesar da pouca qualificação dos candidatos. Mesmo com baixíssimo nível de escolaridade, os barbacenenses trocavam postos de trabalho por votos. Muitos coronéis da política mineira nasceram junto com a Colônia, transformando o hospital em grande curral eleitoral. O município se ressente até hoje da pecha do seu hospício, mas o comércio da loucura que mais tarde despertou a gana das clínicas particulares viabilizou o modelo de cidade que Barbacena se tornou. 19 dos 25 hospitais psiquiátricos existentes em Minas, até a década de 1980, estavam localizados no famoso corredor da loucura formado por Barbacena, Juiz de Fora e Belo Horizonte. Nesse período, as três cidades concentravam 80% dos leitos de saúde mental no estado. Parâmetros da Organização Mundial da Saúde estabeleciam como referência 3 internações para cada 1.000 beneficiários no país, mas estudos do setor psiquiátrico mineiro revelaram quase 7 internações para cada grupo de 1.000 em 1979. Em 1981, o número era superior a 5. A cada 2 consultas e meia, uma pessoa era hospitalizada nas gerais. Antônio Gomes da Silva, 74 anos, foi um dos pacientes encaminhados para o hospital aos 25 anos. Há poucos registros sobre passada de cabo, como Antônio foi apelidado. O que se conta sobre ele é que o desemprego se somou à bebedeira e ao descontrole dos negócios, como Antônio diz, resultando em sua prisão. Passados mais de 40 anos do episódio, o cabo não sabe mais o motivo pelo qual foi mandado para a Colônia pela caneta de um delegado no dia 3 de janeiro de 1969. Não sei por que me prenderam, cada um fala uma coisa, mas depois que perdi o meu emprego, tudo se descontrolou. Da cadeia me mandaram para o hospital, onde eu ficava pelado, embora houvesse muita roupa na lavanderia. Vinha tudo num caminhão, mas acho que eles queriam economizar. No começo incomodava ficar nu, mas com o tempo a gente se acostumava. Se existe inferno, o Colônia era esse lugar. Antônio fala baixo, quase como que se não quisesse lembrar. Tem o rosto apoiado às mãos e, apesar da estatura alta, parece querer esconder-se de si mesmo. Dentro da unidade, manteve-se calado durante 21 dos 34 anos em que ficou internado. Considerado mudo, soltou a voz um dia ao ouvir a banda de música do 9º Batalhão da Polícia Militar. Por que você não disse que falava? Perguntou um funcionário do hospício surpreso com a novidade. Uai, nunca ninguém perguntou. Cabo também passou a vida assinando documentos com as digitais, até descobrirem que ele sabia escrever o próprio nome. Deixou o hospital em 2003 para morar numa residência terapêutica de Barbacena, uma das 28 casas mantidas pela prefeitura da cidade em parceria com a ONG Instituto Bom Pastor. Antônio Gomes da Silva, um dos sobreviventes do hospital. Foto mais recente. Quando se viu fora dos muros do hospital, não sabia como sobreviver sem amarras. A que horas as luzes se apagam aqui? Perguntou na primeira noite liberto do cativeiro. Retirado do convívio social por quase meio século, ele jamais poderia imaginar que agora era o dono do seu tempo e que tinha ele mesmo o poder de clarear ou escurecer o ambiente com um simples toque no interruptor. Além de nunca ter visto um apagador de luz, ser dono de si era uma novidade para quem viveu décadas de institucionalização. Para Antônio, no entanto, se desvencilhar do Colônia foi tão difícil quanto mudar de endereço. O hospital estava ali, marcado não só em seu corpo, mas também impregnado em sua alma. Por isso os pesadelos tornavam seu sono sobressaltado e se repetiam noite após noite. Acordava com o suor umedecendo o pijama e sempre com a mesma sensação de terror. Olhava ao redor para ver onde estava e descobria que os eletrochoques com os quais sonhava ainda o mantinham prisioneiro do Colônia. Recordava-se sempre do início das sessões, quando era segurado pelas mãos e pelos pés para que fosse amarrado ao leito. Os gritos de medo eram calados pela borracha colocada à força entre os lábios, única maneira de garantir que não tivesse a língua cortada durante as descargas elétricas. O que acontecia após o choque, Cabo não sabia. Pedia consciência quando o castigo lhe era aplicado.
O colega Antônio da Silva, o Toninho, lembra bem o que acontecia depois que o aparelho era ligado. Ele viu os companheiros estrebucharem, quase como se os olhos saltassem da face. Cabisbaixo, faz uma revelação. Ajudei a dar choque em muitos colegas. Ficava segurando, confessa um homem que hoje tem 54 anos. Abandonado no Colônia aos 12 anos pela família por causa de um quadro de epilepsia, Toninho não era o único a participar disso. O eletrochoque era tão comum na unidade que muitas vítimas se tornavam algozes depois que o efeito da descarga elétrica passava. Funcionário aposentado do Hospital Geraldo Magela Franco, 73 anos, admite que o tratamento de choque e o uso de medicações nem sempre tinham finalidades terapêuticas, mas de contenção e intimidação. Ele trabalhou 29 anos no Colônia, onde foi contratado como vigia em 9 de outubro de 1969. Permaneceu na unidade até 1998 e, como não tinha formação adequada para lidar com os pacientes, aprendeu na cartilha dos funcionários mais antigos do que ele. Não havia prescrição, a gente aprendia na prática sobre o que fazer quando ocorria qualquer perturbação. No caso dos remédios, a gente dava quando o doente apresentava algum tipo de alteração. Em situações de epilepsia, aplicávamos uma injeção. Se o cara às vezes se exaltava, ficava bravo, a gente dava uma injeção para ele se acalmar. Testemunho do holocausto, o médico Ronaldo Simões Coelho, 86 anos, garante que de perto o horror era ainda maior. A coisa era muito pior do que parece. Havia um total desinteresse pela sorte. Basta dizer que os eletrochoques eram dados indiscriminadamente. Às vezes a energia elétrica da cidade não era suficiente para aguentar a carga. Muitos morriam, outros sofriam fraturas graves. Ronaldo foi contratado pelo Estado em 29 de julho de 1971 como psiquiatra. Também foi secretário-geral da recém-criada Fundação Estadual de Assistência Psiquiátrica, substituída em 1977 pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG. Geraldo Magela Franco, contratado como vigia do hospital em 1969. No alto, foto da carteira de trabalho dele, a época com o cargo e outra mais recente. A eletroconvulsoterapia existe desde 1938 para tratamento de doenças mentais, mas o seu uso no século passado foi muito controverso. A tecnologia do eletrochoque se modernizou há um par de décadas, sendo utilizada nos dias atuais com fins terapêuticos para alguns tipos de transtornos, como depressão profunda, embora existam correntes contrárias ao seu uso. No Brasil, o método só passou a ter mais controle em 2002, quando o Conselho Federal de Medicina estabeleceu regras específicas para a adoção da técnica, como a necessidade de aplicar anestesia geral. Além da anestesia, a utilização de relaxantes musculares ameniza as convulsões, mas nem sempre foi assim. No Colônia, o choque era aplicado a seco e tinha características semelhantes à tortura. Para conseguir crescer profissionalmente dentro do hospital, os interessados precisavam passar por todas as etapas de atendimento na área da saúde, desde a aplicação de injeção até a realização de curativo e do temido eletrochoque. Francisca Moreira dos Reis, funcionária da cozinha, era uma das candidatas à vaga de atendente de enfermagem em 1979. Ela e outras 20 mulheres foram sorteadas para realizar uma sessão de choque nos pacientes masculinos do pavilhão Afonso Pena, escolhidos aleatoriamente para o exercício. Chiquinha, como é conhecida, jamais havia feito nada parecido na vida, por isso não sabia como iria reagir na hora das descargas. Decidiu que assistiria às colegas na prova prática para depois iniciar o teste. Francisca Moreira dos Reis, uma das principais testemunhas do Holocausto, foi contratada pelo hospital como funcionária em 1977. Acima à direita, foto da carteira de trabalho à época e à esquerda, outra mais recente. A colega Maria do Carmo, que também era da cozinha, foi a primeira a tentar. Cortou um pedaço de cobertor, encheu a boca do paciente, que a esta altura já estava amarrado na cama. Molhou a testa dele e começou o procedimento. Contou mentalmente 1, 2, 3, aproximou os eletrodos das têmporas de sua cobaia, sem nenhum tipo de anestesia. Ligou a engenhoca na voltagem 110 e, após nova contagem, 120 de carga. O coração da jovem vítima não resistiu. O paciente morreu ali mesmo, de parada cardíaca, na frente de todos. Estarrecidas, as candidatas se mantiveram em silêncio. Algumas lágrimas teimaram em cair naqueles rostos assustados, mas ninguém ousou falar. Imediatamente, os atendentes do hospital embrulharam o coitado no lençol como se aquilo não fosse um cadáver. Simplesmente fizeram um pacote, colocaram no chão e o corpo ainda quente ficou à espera de quem o recolhesse para o necrotério. Menos um, pensou o guarda enquanto fazia o serviço. A segunda candidata se aproximou de outra cama e trêmula iniciou a prova. O paciente escolhido era mais jovem que o primeiro. Aparentava ter menos de 20 anos. Com os olhos esbugalhados de medo, ele até tentou reagir, mas não conseguia se mover preso ao leito. Suas súplicas foram abafadas pelo tecido que enchia a boca. 1, 2, 3, nova contagem, e o homem recebeu a carga. Não resistiu. Era a segunda morte da noite e as aulas estavam só começando. Chiquinha não suportou. Não quero mais fazer esse curso, gritou antes de sair correndo. Passou um bom tempo na cozinha até pedir baixa do emprego, para onde só voltaria em 1988.
A primeira lembrança que Chiquinha tem do Colônia é de 1965. Aos 10 anos, ela ajudava a servir as pacientes no refeitório feminino. Apesar da pouca idade, a menina tinha entrada liberada no hospital, onde levava marmita para a mãe, Maria José Moreira, contratada em 1959. Nesse período, a filha da funcionária subia na mesa de cimento para distribuir café, única maneira de alcançar as canecas de alumínio. Cresceu lidando de perto com o estigma da loucura, sem compreender por que pessoas feitas de carne e osso como ela tinham perdido a liberdade. Quesitos. Documento de mulher internada em 1911 por tristeza. Vejam só. Será que eu consigo ler aqui? Não, tá muito miúdo. Foi internada por tristeza em 1911. Vamos lá. Cansou de ouvir histórias sobre os loucos perigosos, mas as pessoas que ofereciam risco eram as mesmas que passavam a noite na porta do quarto dos plantonistas para proteger a filha da funcionária que dormiria lá. Mimada pelas pacientes, a menina não sentia medo. Pelo contrário, ficou amiga de Conceição Machado, uma das internas que mais resistiriam ao encarceramento no Colônia. Aos 15 anos, Conceição foi mandada para o hospital porque decidiu reivindicar do pai a mesma remuneração paga aos filhos machos. Embora trabalhasse como os irmãos na fazenda de Dores do Indaiá, município pouco povoado do centro-oeste das Gerais, a filha do fazendeiro não desfrutava dos mesmos direitos. Pela atitude de rebeldia da adolescente, o pai aplicou o castigo. Decidiu colocar Conceição no famigerado trem de doido, único no país que fazia viagem sem volta. Em 10 de maio de 1942, ela deu entrada no hospital, de onde nunca mais saiu. Em 30 anos, nunca recebeu visita. No começo, a filha de Indaiá, foi tomada pela indignação. Bonita, jovem, ilustra, não aceitava o diagnóstico de loucura. Por isso agrediu os guardas, desafiava com violência a ordem imposta. O peso da retaliação era maior do que a ousadia da adolescente. Tô ruim, hein? O peso da retaliação era maior do que a ousadia da adolescente. Como castigo, Conceição passou mais de 2 anos trancada em cela inferior a 10 metros quadrados. Só via a luz do sol 20 minutos por dia. Lutou com todas as suas forças para não se envergar diante do peso da sentença até decidir canalizar sua energia para tentar mudar o lugar que passou a ser o seu mundo. Levantou a voz para exigir médicos, alimentação de qualidade, assistência digna, tornando-se líder de seu grupo. Um dia, indignada com o descaso imposto aos pacientes, ela tomou o caminho da sala do então diretor José Teobaldo Tolendal. Entrou gritando. Surpreso, ele levantou-se da cadeira, ficaram separados pela mesma. Senhor diretor, prova este café. Se servir para o senhor tomar, também serve para os pacientes. Desafiou Conceição. A dor de Conceição tocou a filha da funcionária, mas foi a garra dela que conquistou o respeito da menina. Aos 14 anos, Chiquinha arranjou um namorado e prometeu à paciente que a levaria para assistir ao seu casamento. Dito e feito. Quando Chiquinha, aos 15 anos, se uniu ao cabo da aeronáutica Pedro Vitorino dos Reis, de 19 anos, na igreja São José, Conceição estava lá para assistir à cerimônia. Estava com 43 anos e, mesmo sabendo que o Colônia tinha se apropriado do seu futuro, desejava o melhor para a amiga. Pelo menos alguém que conhecia teria a chance de ser feliz. O exemplo de garra de Conceição marcou a vida de Chiquinha. Assim como amiga de Indaiá, ela também queria ser porta-voz de seu grupo em busca de melhorias. Chiquinha tornou-se diretora do Sindicato Único da Saúde. Aos 63 anos, representa quase 20 mil servidores mineiros. Foi Maria José quem pediu à filha para se inscrever no concurso público que daria direito a uma vaga na instituição. À época, bastava uma carta de recomendação de um político local para garantir a vaga. Havia se valido desse recurso para entrar no Colônia, permanecendo 30 anos no emprego. Começou a trabalhar no pavilhão Crispim, que abrigava 350 mulheres, sendo responsável pela limpeza da ala e pela higiene dos pacientes. Sem saber ler nem escrever, distribuía pelas cores os 2 únicos comprimidos disponíveis na farmácia, Amplictil e Diazepam. Quando a intenção era acalmar os ânimos, ela lançava mão de 2 rosas com efeito sedativo. Para reduzir a ansiedade, usava 2 azuis. Com então 22 anos, Chiquinha seguiu o conselho da mãe, sendo contratada no Colônia em 1977 como auxiliar de serviços gerais. Optou pela cozinha, pois preferia enfrentar as caldeiras ao cheiro dos pavilhões. Qual é o cardápio? Perguntou Chiquinha em seu primeiro dia como funcionária. Simples, ouviu da veterana. Segunda, quarta e sexta, arroz, feijão, ovo cozido e macarrão branco. Terça, quinta e sábado e domingo a variação é feita com carne moída. E para as pensionistas a mesma coisa? Claro que não. Quem pode pagar como melhor. Em vez de ovo, omelete, a gente também incrementa a carne moída e faz uns bolinhos ou hambúrguer. O macarrão vai com molho. E o jantar? Para os indigentes, sopa de macarrão branco. Entendeu?
Chiquinha fez que sim com a cabeça, mas saiu para chorar no pátio. Embora já conhecesse a colônia, havia 9 anos, o que antes era apenas brincadeira de criança se transformou em experiência cruel. Por dia, a cozinha gastava 120 quilos de arroz e apenas 60 quilos de feijão para alimentar um exército de 4.800 pessoas. Como a quantidade não era suficiente, o jeito era engrossar a água preta com farinha de mandioca na tentativa de encorpar o caldo e fazer a comida render. Além de aguada, a comida era insossa, pois quase não levava tempero. Na época da colheita de milho, todas as refeições eram provenientes dos grãos da espiga, sendo comum diarreia provocada pelo excesso de amido. Quando havia carne, ela era triturada e misturada às refeições, já que faca e garfo eram proibidos. Farta mesmo somente a quantidade de verduras colhidas na horta do hospital e levadas para a cozinha em um pequeno caminhão. Apesar de couve em quantidade, faltava funcionário para picar tudo aquilo. Por isso, boa parte das folhas tinham o lixo como destino. Chiquinha tem agora o olhar perdido, os olhos encharcados de lágrimas, quase a ponto de transbordar. 35 anos depois, tem um pensamento direcionado para o ontem. Conceição Machado é a mulher que está à esquerda da freira. Eu não sabia o tamanho da tragédia. Hoje sei e me arrependo de não ter dado o grito mais cedo. Acho que eu podia ter evitado alguma morte? Quantas? Muitas, talvez. A sensação de impotência diante das atrocidades ocorridas dentro dos muros do hospital é comum a funcionários e ex-funcionários do Colônia. Muitos contam que desejaram denunciar o sistema, mas não havia quem se dispusesse a ouvir. 28 presidentes do estado de Minas Gerais, interventores federais e governadores revezaram-se no poder desde a criação do Colônia entre 1903 e 1980. Outros 10 diretores comandaram a instituição nesse período, alguns por mais de 20 anos, como o médico Joaquim Dutra, o primeiro dirigente. Em 1961, o presidente Jânio Quadros colocou o aparato governamental a serviço da instituição para reverter o calamitoso nível de assistência dado aos enfermos. Deputados mineiros criaram comissões para discutir a situação da unidade 10 anos depois. Nenhum deles foi capaz de fazer os abusos cessarem. Dentro do hospital, apesar de ninguém ter apertado o gatilho, todos carregam mortes nas costas. Impactante, né, essas imagens? Muito impactantes. Eu vou parar por aqui, pessoal, na página 49, chamada Na Roda da Loucura, tá? O livro possui, vamos ver aqui, ele possui 278 páginas, 277, 278 páginas, tá ok? E muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Continue me acompanhando na leitura dessa grande obra, dessa grande produção, tá? Até a próxima e falou!